Bom dia, Elielton, tudo bem? Bom dia, você me escuta? Está me escutando bem? Eu não estou te escutando mais. Você me escuta agora? Sim, escuto agora. Ah, joia, sem querer eu desliguei aqui o microfone. Ah, tá ok. A senhora está vendo essa tela em preto, né? Eu estou vendo a tela em preto e o seu ícone pequeno no centro dela. Ah, tá ok. Não, tá. Só para eu entender como está funcionando. Eu vou compartilhar a tela. Eu tinha perguntado para a Ana Lúcia. Eu vou compartilhar O a tela seu já. áudio, ele está cortando, eu não sei se é a minha conexão ou a sua. Então, eu não sei se é a minha conexão, eu estou aqui na tela. Tá. Eu não sei se é a minha conexão. Com licença, tudo bem? Você escuta? Pode falar, só para. Oi, tudo bem? Tá escutando? Você escuta o pessoal? Bom dia, Marie. Ah, não, ela está com o microfone. Eu estava com o microfone desligado. Bom dia, tudo bem? Quem que está aí? É a Mirna. Oi, Mina, tudo bom, querida? Tudo jóia. Achei que ia te ver aqui hoje. Eu vou para aí amanhã. Eu tenho uma outra programação na sequência dessa reunião. Porque É a nossa vida meio online agora, né? Pois é, então eu não ia conseguir ir até aí e voltar em tempo, foi por isso que eu fiquei. Tranquilo. Mas a gente se vê, se você estiver por aí amanhã, a gente se encontra. Elielton, me conta uma coisa, ontem, quem fez o compartilhamento dos vídeos para quem estava online fui eu, tá? Quer dizer, ontem a minha Nossa. sessão toda era online. Então, daí você só me avisa que se você tiver algum problema, eu posso compartilhar daqui, porque ontem tinha algum problema na conexão daí. O meu debatedor não conseguia compartilhar. Aí você me dá um toque, tá? Ah, tá ok. Não, eu te dou um toque. Eu já deixei aqui tudo aberto, Tá, mas se alguma coisa. joia. Você tem uma câmera aí para a gente poder visualizar o pessoal que está presencial? Ah, legal, joia. Engraçado. Ela é meio automática. Ah, eu já estou vendo o zoom em você aqui, tá tudo É, certo. mas depois ele vai para o pessoal, eu não sei muito bem como se ele funciona. Tem vida própria. Eu não sei se é aquela câmera lá, eu não sei. Mas Pode tá ser. focado em você. Ela parece que tá virando pra cá. É, eu não sei Estranho. onde ela vem. Acho que eu sei que é por movimento, eu sei que eu já vi ela mexendo, então ela estava ligada. Ela tá mostrando isso. É, mas eu sei que teve quando eu liguei, ela estava pegando pelo menos essa primeira fileira aqui toda. Uhum. Não, mas é por isso, como ela é por movimento, agora que você. Gente, é super tecnológico isso, dá zoom, vai, Isso. volta. Muito chique isso. Você tem algum controle de que vai estar presencialmente e quem que não vai estar, Elielton? Tem essa Aparece? informação. Quem tiver aqui para estar presencialmente estará. Tá. Então, acho que era todo mundo presencial, pelo que estava na programação. Ela está como híbrida. Você A tá programação aí eu não sei quem vem presencialmente, quem vem, eu não tenho essa informação. Primeira pouquinho. As costas. Você pega minhas coisas.
Mirna, o seu é o marketing digital? Isso, a Rebeca que está apresentando. Joia, tá, porque aqui para mim não aparece Quem é o autor, né? para quem é o autor, mas não tem problema, a gente já vai fazer um controle rápido aqui. Então, ó, marketing digital, os apresentadores estão aqui. Quer dizer, Só estão nós. aí. É. Competitividade turística e progresso social. Só Eu tá acho- nós. Vocês também? Não, a gente só tem esse trabalho. Então, eu estava ontem numa sessão que estava a menina desse trabalho. Ela estava no formato online, remoto. Tá. Não sei se ela presencialmente. Economia do compartilhamento. Na verdade, só tá o pessoal do primeiro artigo, é isso? Não, eu sou a pessoa do outro artigo. Que chique. Eu sou a pessoa de um dos artigos. Então, aí, Qual você é, querido? ações de marketing. Ações de marketing. Que é o último. Isso. Joia. Eu acho que a gente vai ter 2 digitais e 2 presenciais. Vai ser bem híbrido mesmo, dividido. É o Elielton, tá? Eu vou fechar o meu áudio, pessoal, porque eu estou em casa e as crianças estão acordadas, mas eu estou aqui, tá? Você já está vendo a tela do vídeo, né? Sim. Seguir a ordem que estava lá, né? Não sei. Exato. E como funciona? Mesmo presencial, a apresentação é por vídeo? Então, pelo que eu entendi, no treinamento ficava opcional, mas é mais recomendável indicar mostrar o vídeo, porque ele já está no tempo e tudo mais, para não correr. A pessoa pode ficar nervosa, se empolgar, e passar dos 8 minutos. Tá. Foi me recomendado foi isso, até porque eu não tenho apresentação de ninguém aqui. Eu só tenho o vídeo e o trabalho escrito. É que geralmente quando a apresentação é presencial, a pessoa leva na hora, né? Mas fica tranquilo, então. Nesse caso aqui, a gente tem os 4 vídeos. É que eu tenho uma outra sessão em que um dos vídeos não foi carregado. Sim, Então, acho que a sim, gente pode passar, né? A gente faz isso, a gente faz a apresentação por vídeo e o debate na sequência. A gente aguarda um pouco mais. Vamos aguardar até 8h35? O que vocês acham? Pode ser? Porque a gente dá um tempinho para as pessoas entrarem e não chega a comprometer a nossa programação. Se vocês estiverem de acordo, são mais 3 minutinhos. Ordem. Entrega para você a apresentação. O senhor vai preferir apresentar? Tem necessidade de som, vou dar o áudio? Pode ser também. O vídeo, né? O vídeo que gravou. Sim. Assim, foi até recomendado continuar com o vídeo, porque ele já está no tempo. Então, fechou.
Certo. Porque é só um bate-papo, depois a discussão, depois... O senhor é de qual trabalho? Mulheres que viajam sozinhas, economia do compartilhamento. Ah, ok. Eu acho que é aquela, só que eu deve virar um pouco. Isso é Vocês. Só tem ela aqui. Só que ela também ela Tá virada pra cá, é. para vocês, né? E ela só fica aqui. Vocês temos. Pegou mais algum autor? Pegou sim, o Rodrigo. Rodrigo. Joia, o Rodrigo vai. Sobre qual é o seu artigo, Rodrigo? Vamos? O título do seu artigo? Ele está na sequência do quarto, é economia do compartilhamento. Joia. Pessoal, eu estou perguntando porque o controle que eu tenho aqui não tem o título, não tem o nome dos autores, tá? Ah, É ótimo. o mesmo. Eu tenho o artigo que vocês submeteram, mas não tenho o nome de vocês. Encontrou? Economia do compartilhamento e a performance Não. esperada. Decisões Tá de tudo consumo. certinho. Tá tudo certinho. Eu só queria confirmar o seu nome. O pessoal do artigo sobre competitividade está aí? Não. A Amanda ainda não entrou. Não? Não. Elielton, se tecnicamente tudo estiver de acordo aí, eu acho que a gente pode começar, então. Acho que tá, tudo de acordo. Podemos começar. Porque eu ainda, enquanto eu dou as boas-vindas, de repente o pessoal entra. Caso contrário, pessoal, daí vou pedir a cooperação do Rodrigo e do Elielton. Se o pessoal do artigo de competitividade não entrar, a gente muda a ordem, se vocês não se importarem, tá? Mas então, começando oficialmente, eu queria dar boas-vindas a todos. É um prazer a gente ter uma sessão dessa área, né, da área de turismo, das áreas de turismo e hospitalidade dentro do SEMEAD. É algo que já vem acontecendo há alguns anos e que vem crescendo muito, e isso nos deixa muito, muito felizes. Meu nome é Maria Henriqueta, sou conhecida também por Marie, eu sou professora da Universidade Anhembi Morumbi e sou professora do programa de pós-graduação em hospitalidade. Tá? Espero encontrá-los pessoalmente amanhã. Eu peço desculpas, eu estou online, porque está acontecendo o Empegastro, que é um evento de gastronomia, que é uma das minhas áreas de pesquisa, e eu vou sair dessa sessão e entrar em outra. Então, quando me pediram para assumir essa sessão na quinta-feira, eu disse, olha, eu posso, mas excepcionalmente vai ter que ser online. Tá? Nós temos 4 artigos, então, para apresentar. 3 dos nossos autores já estão presentes. A nossa orientação é para que a gente faça a apresentação e, na sequência, a discussão. Então, nós vamos ter a apresentação do artigo, que vai ser por meio de vídeo, algo em torno de 10 minutos para o debate individual. Vamos seguir nessa sequência. Essa sessão não prevê intervalo, tá? E daí, o tempo que sobrar ao final, daí a gente pode ter um momento de debate coletivo, tá ok? Então, Elielton, a bola está com você. Na hora que a gente puder começar, você me avisa. Então, ok. Vou começar aqui pulando a sequência de competitividade, né? Quero dar a Amanda, eu vou começar com o próximo, que é o economia do compartilhamento. Vou liberar o vídeo aqui, aí você me diga se eu estou escutando bem, se também se estiver escutando bem.
Só uma coisa, Elielton, pela minha ordem, o primeiro seria o de marketing, o da Rebeca e da Mirna. Ah, sim. Pela ordem que estava aparecendo para mim, que foi a ordem que eu abri os vídeos, estava o outro, mas eu posso colocar esse. Não, não, então a gente pode seguir. Se a Mirna e a Rebeca não se importarem, a gente segue essa ordem. Não? Só. Então tudo bem. Esse mesmo tipo de som. Tinha tem som. Elielton, quando você for compartilhar o arquivo, você tem que marcar embaixo compartilhar com som. Eu tinha aberto antes da chamada começar, estava com som, pelo menos o primeiro, o da Amanda. Deixa eu vou interromper compartilhando novamente. Porque porque tá sem som para mim e tá sem som para vocês, né? Ali embaixo, ó, apareceu compartilhar com som. Você tá achando? Aí, ó, lá embaixo. Olá, meu nome é Gabriela Guirotti e eu irei apresentar o trabalho intitulado Economia do Compartilhamento e Performance Esperada, Percepções de Consumo Colaborativo. Você está escutando? A gente não. Eu tô. A gente não está escutando. A gente não está escutando aqui. Deixa eu ver. Elielton, posso te dar uma sugestão? Sim. Como só eu sou a única que está online, pode deixar sem o som para mim, tá? E prioriza o som para vocês. Porque Não, daí mas eu leio a... o som não estava saindo para a gente. Eu acho que é alguma coisa mais caixa de som aqui, então. Veja ali embaixo no computador. Sabe? veja se a caixa de som fisicamente está ligada. Às vezes é um detalhezinho assim, cabo. Acho que agora foi aqui. Ela está ouvindo, professora? Não, eu vou compartilhar com eles aqui, tá? Se eu soubesse que eu ia aparecer tão grande nessa tela, eu tinha me maquiado, gente. Isso a hora da manhã, ninguém merece. Olá, meu nome é Gabriela Guirotti e eu irei apresentar o trabalho intitulado Economia do Compartilhamento e Performance Esperada, Percepções de Consumo Colaborativo sob a ótica da mulher, desenvolvido juntamente a Natália Silva, Rodrigo Oliveira, Rosineide Lima e Wellington Gonçalves. Este trabalho perpassa sobre temáticas como a economia colaborativa, o compartilhamento dos meios de transporte e mulheres que viajam sozinhas, e tem como objetivo identificar a percepção de brasileiras sobre os serviços ofertados por uma empresa de compartilhamento de caronas. O termo consumo colaborativo ou economia do compartilhamento é o ato de compartilhar em diversos espaços e proporções, gerando uma cultura em que o que é meu é seu. E para a instauração do consumo colaborativo, é imprescindível o impacto dos avanços tecnológicos, sobretudo para o surgimento de plataformas digitais facilitadoras, como a da empresa BlaBlaCar, a qual contribui para a mobilidade urbana, principalmente no setor turístico. Considerando os meios de transporte e os deslocamentos como parte da experiência turística e da atividade turística como um todo, a economia do compartilhamento tem influência direta à perspectiva da vivência do turista, sobretudo no contexto rodoviário. Na experiência de mulheres que viajam sozinhas, os equipamentos turísticos são importantes e a escolha do meio de transporte é um ponto a ser considerado. As mulheres que viajam sozinhas marcam um novo perfil de viajante
pois têm vivido mais, têm tido menos filhos e têm tido independência financeira, e as viagens contribuem para a formação de identidade, para impulsionar a autonomia e são motivadoras por permiti-las sentirem livres e empoderadas. Nesta pesquisa, para analisar a percepção da qualidade das usuárias brasileiras da BlaBlaCar, foi utilizado como dados de fonte primária o conteúdo gerado pelo usuário, no qual foram coletados 300 comentários publicados entre janeiro e março de 2020 na plataforma digital Google Play, e esta coleta ocorreu em julho de 2021. Para analisar os comentários, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, a qual é dividida em organização dos materiais, categorização dos dados e interpretação dos dados. Os comentários foram divididos e categorizados em 9 tópicos, de acordo com a quantidade de comentários com conteúdos similares, e nessa tabela 1 é possível identificar a divisão entre os comentários negativos e positivos, os quais obtiveram uma frequência de 62% e 38%, respectivamente. Nessa tabela 2, são os comentários negativos por categoria. Então, eles foram categorizados em crítica ao aplicativo, que são os comentários referentes ao mau funcionamento e dificuldade para acessar a plataforma, cancelamento de viagem, que é abordado pelas usuárias como um fator de frustração na experiência, tanto de passageiras como de condutoras, a insegurança, que é relacionada à falta de foto nos perfis, de documentos, placas dos carros, a falha na comunicação entre o motorista e o passageiro, crítica ao pagamento, no qual as usuárias pedem por mais formas de pagamento, e a falta de suporte da empresa, no qual foram situações pontuais, como roubo e acidente. Nessa tabela 3, são os comentários positivos por categoria. Então, eles foram categorizados em recomendação, no quais são os comentários que englobam as usuárias que recomendariam o aplicativo para outras pessoas, pois entendem que os serviços atendem às expectativas e elas tiveram uma boa experiência. O segundo tópico é a segurança, no qual são os comentários referentes às usuárias que confiam na empresa e não têm receio em viajar. E, por fim, o custo-benefício, que trata-se dos apontamentos de preços acessíveis, conforto e experiência agradável. Numericamente, pode-se considerar que houve uma concepção majoritariamente desfavorável à empresa. Entretanto, é uma diferença baixa de 74 usuárias, vista de 300 comentários, ou seja, de 300 usuários. Neste contexto, os principais elogios foram referentes à recomendação, que são referentes às usuárias que recomendariam o aplicativo a outras, e principais desaprovações foram de críticas ao aplicativo referentes ao mau funcionamento da plataforma. Contudo, ainda houveram pontos positivos referentes à praticidade, custo-benefício, segurança e conforto. Neste contexto, a BlaBlaCar é uma opção de meio de locomoção compartilhado para mulheres que viajam sozinhas e querem dividir custos, estão dispostas a terem trocas e conhecerem novas pessoas. Além disso, é necessário destacar que a temática escolhida apresenta poucos referenciais teóricos, visto ser uma construção no ambiente acadêmico, considerando esse tema de mulheres que realizam as viagens solo. Além disso, fica a sugestão de um olhar mais apurado dos gestores da plataforma em relação à falta de conectividade e funcionamento, por ser um item que abordou grande expressividade nessa pesquisa, como principais desaprovações. Aqui estão algumas das referências. Muito obrigada pela atenção. Bem, pessoal, então nós temos uma pequena sessão de debate deste artigo. Queria aproveitar e dar bom dia
para a professora Beth Wada, que está aqui também seguindo a nossa sessão online. Pois é, eu vim aqui para desejar uma excelente sessão. Eu preciso migrar para outra, né, onde também eu tenho apresentação de trabalho, mas eu não podia deixar de dar bom dia, desejar uma ótima sessão nesse teste deste formato diferente, né, interessante, tá bem? Mas uma ótima sessão, Marie e turma, né, que as discussões aí sejam muito positivas e muito produtivas, tá bom? Até já, tchau. Obrigada, Beth. Um Tchau, abraço. tchau. Eu acho que a gente podia começar, então, com quem está aí, né? Perguntas, comentários para os autores. Dá bom dia também para a Ana Lúcia, que também entrou online, está nos cumprimentando aqui pelo chat. Perguntas, comentários para os autores, pessoal. Eu fiquei curiosa se houve alguma associação com os trechos que essas pessoas fizeram. Assim. Eu acho que poderia, se não foi feito, também poderia ser uma sugestão, né? Porque tem alguns trechos que tem muita oferta no BlaBlaCar. A gente mora em Ponta Grossa, e de Ponta Grossa para Curitiba tem 500. Agora, se fosse de Ponta Grossa para outros destinos, tem uma, outra, já é um pouquinho mais difícil. E creio que isso acaba impactando nessa percepção dessas mulheres. E até na possibilidade de escolha, né? Porque né, eu uso, sou usuária do BlaBlaCar, e às vezes eu sempre olho o comentário, né, a avaliação, se tem todos os documentos verificados, etc., para ter uma garantia maior, né? Principalmente quando estou eu sozinha e não junto com o meu companheiro. Então, se foi feito algum tipo de questão relacionada a isso, ao perfil dessas pessoas, etc. Rodrigo, pode responder. Não sei se é só você que está aí da equipe. Fica à vontade. Mas bem interessante. Né? Obrigado pela oportunidade de estar apresentando o trabalho. Vou destacar que é um trabalho de iniciação científica de um estudante que estava no terceiro semestre, fez o terceiro e o quarto. E, infelizmente, elas não são dois projetos e acabaram e elas não estão, porque nós estamos no fechamento de semestre com avaliações e elas estão trabalhando, já estão numa empresa de investigação, de investimento, e uma outra na hotelaria. Quanto à questão dos trechos, professora, no Google, não, no Google Play. Aí, né? Sim, onde que você, quando vai fazer a instalação do aplicativo, lá tem os depoimentos. Ele não fornece o trecho. Foi pelas avaliações do aplicativo. Foi instalar. Você pega os depoimentos, você não consegue fazer essa estratificação ou ajuste. Seria interessante, você consegue fazer um mapeamento em ajuste. Quem tem essas informações é a empresa. A BlaBlaCar, com certeza, porque ela tem onde os motoristas eles oferecem os trechos e conseguem fazer uma mineração com isso. Às vezes eles comercializam, o Airbnb comercializa esses dados. Né? Porque a casa você tem ela é imóvel, fixa. Na mobilidade e nessa caminhada da pesquisa, você não tem um depoimento, você roda aí o Brasil todo. Sim, a única coisa que você conseguiria fazer, mas daí entraria muito dentro do perfil dos motoristas que estão oferecendo. Você colocou um trecho Curitiba-Ponta Grossa, todos os motoristas que oferecem ali. Você entraria nos comentários de cada um, só que ali eu acho que o comentário estaria se dirigindo ao motorista, ao trajeto que a pessoa ofereceu, e não ao aplicativo em si. Uma coisa que poderia fazer é com a idade, recorte da idade. Como que é a percepção com faixa etária. Porque no depoimento elas dizem ali a idade. Você pode fazer um recorte com isso, mas com trecho, infelizmente, não é possível. Seria interessante. Você acredita que você teria encontrado resultados diferentes se tivesse feito com todos os públicos que utilizam o aplicativo? Também pode ser um outro recorte.
E quando eu Fazer estava com- lendo, eu fiquei com essa curiosidade, assim, porque eu não tinha visto um estudo anterior feito sobre o aplicativo inteiro. Né? O de vocês já está ali estratificado só na percepção da mulher. Daí eu fiquei pensando, nossa, será que teria muita diferença se fosse para todo mundo, para todos os públicos? Porque eu, como usuário também do aplicativo, eu já vi tudo isso acontecendo. O aplicativo tem as suas dificuldades, o chat é horrível, né? Então, eu acho que isso é mais geral para todo mundo. Né? Acho que se fosse para colocar do ponto de vista da ótica da mulher, talvez exploraria uma outra questão ali, talvez na segurança de se ela se sente segura ou não pegando esse trajeto e tudo mais. Mas também acho que seria interessante é porque tem bastante pontos negativos ali. Mas porque, além desses pontos negativos, elas ainda utilizam essa plataforma. Tipo, o que motiva elas a utilizar, mesmo tendo esses contras, né? Mas se é pelo preço, se é porque é mais rápido, se é mais fácil, né? Coisa que tem que ajustar no texto, como era um projeto de iniciação, a ideia era geral. Só que saiu uma chamada na caminhada com a revista portuguesa de turismo, falando sobre mulheres. Aí nós desenvolvemos um grupo focal, mulheres que viajam sozinhas, e destinou energia para essa temática. Foi apresentado ano passado aqui, um texto que não estava relacionado à iniciação, e foi até selecionado para ser publicado em uma revista. Esse texto que não é da IC. Aí voltamos para a IC e vamos fazer recorte com as mulheres, que eram sozinhas. A ideia pode ser para a próxima IC fazer uma comparação. Joga o geral e faz uma estratificação com as mulheres, que é o que nós queremos estudar durante mais algum tempo. Quando você fala dos pontos negativos, eu fiquei pensando também, eu acredito que nós conseguimos ajustar o texto e fundamentar ou justificar que nas ferramentas de avaliação existe uma inclinação para fazer depoimentos negativos e não positivos. Acho que é isso que justifica. As pessoas tendem a falar, foi ruim a experiência, foi isso. Tende a ter um relato negativo, por isso que algumas empresas estão incentivando. Faz uma avaliação positiva, depois do atendimento, vai chegar um questionário, responde, por favor, e menciona. Porque não tem essa cultura de elogiar. A experiência foi boa. Então, por isso que quando vai fazer uma análise, tem mais depoimentos fazendo críticas do que elogios. É uma coisa que é muito... no Google Play, é que ninguém faz elogios aos aplicativos. O máximo que as pessoas podem fazer é colocar 5 estrelas. Mas elas não se dão o trabalho de escrever, mas para criticar, se não atendeu a expectativa delas, aí elas se dão o trabalho de colocar uma crítica lá dentro do Google Play. Sabe? Então, é uma métrica do gestor, para o gestor avaliar o funcionamento, verificar como está o desempenho. Então, é onde o usuário, o cliente, vai fazer as suas considerações. A maioria dessas avaliações, que foram 300 analisadas, né? Mas eu imagino que lá no Google tinha mais, né? Tem. A maioria são de mulheres? Não fiz essa. Nós não fizemos essa observação de representatividade. E teve algum relato muito negativo ou muito positivo? Vocês usaram algum comentário no próprio artigo? Sim, é uma pesquisa quantitária, tem ali os depoimentos das mulheres. Eu tenho aqui alguns relatos que elas mencionam. Isso é fácil. Ficou mudo para mim. Vocês... Não, ele estava procurando, eu só estava mostrando para ver se havia a plaquinha. No negativo, tem um relato que, olha aí,
Há dias, tento acessar o aplicativo e só aparece a mensagem de erro desconhecido. Cancelamento de insegurança. Nós, mulheres, nos sentimos inseguras em pegar ou apertar carona a pessoas que recém tornam-se usuários e não colocam nenhuma foto sequer. A pessoa mencionou. Seria perfeito se pudéssemos compartilhar os dados de viagem, uma coisa que o Uber faz. Eu não sei como que está o BlaBlaCar agora. Que ele compartilha o trecho. Seria perfeito se pudesse compartilhar os dados de viagem com alguém de nossa confiança. Dos elogios, alguns depoimentos. Recomendação, que é um tom. Que é um fator. Gosto muito do BlaBlaCar. Sempre consigo caronas, é rápido e eficiente. Na segurança. Tem sido boa a experiência com as caronas. Só pego carona com pessoas bem avaliadas e procuro sempre a avaliação feminina, para ter certeza que a carona é de confiança. Porque a percepção do homem é diferente da mulher. Que é uma questão estrutural. Num outro estudo que nós estamos fazendo, sobre mulheres que viajam sozinhas e acompanhadas de outras mulheres, no grupo focal saiu uma que eu não conhecia, que é a questão da poltrona 24, do ônibus. A mulher, ela faz a reserva da poltrona 23, porque o homem dificilmente vai fazer a 24, então ela vai sem aborrecimento. É uma polêmica que está retornando agora na Copa, com a seleção brasileira, a camisa 24. Você tem mais uma para fechar? Rodrigo, eu acho que por conta da questão do tempo, eu vou pedir para que a gente encerre aqui. Tá? E eu só queria fazer um último comentário, né, antes da gente seguir para o próximo artigo, que é falar da importância das pesquisas de iniciação científica, né? Eu acho que isso é fundamental aí para o desenvolvimento da nossa área e para o incentivo frequente da pesquisa, inclusive em termos de pós-graduação, né? Lá na graduação que as pessoas se apaixonam por pesquisa. E queria também reforçar um pouco essa questão que já foi colocada da importância do contexto geral para as pesquisas de nicho, né? Então, eu acho que se vocês, numa outra oportunidade, puderem realmente trazer esse contexto maior, né? Ou seja, de tantos dados, esses são os respondentes mulheres, até para a gente ter uma noção do quanto as mulheres representam nesse universo, se há diferença entre as avaliações, porque, claro, como já foi identificado aqui, a questão da segurança, ela parece ser importante, né? E daí eu fiquei pensando justamente nisso, né? Acho que, até pelos dados que vocês já têm, a categoria segurança podia ser um pouco mais explorada, e nessa pesquisa comparativa tentar entender se as preocupações de segurança são semelhantes ou não, né? Porque a preocupação de segurança ela pode vir desde o aspecto geral de conservação do carro, ou esse depoimento que você ressaltou, que eu acho que é um depoimento importante, de que é muito difícil para uma mulher entrar num carro de um usuário recém-cadastrado e sem foto, né? Então, queria parabenizar pela pesquisa e eu acho que vocês têm um material aí muito interessante em mãos para continuar explorando. Obrigado, professora. Obrigada, Nós Rodrigo. vamos esses ajustes. Obrigado. Os colegas também. Obrigado. Anotei aqui os ajustes. Podemos começar? É até interessante comentar, já aproveitando o comentário da Maria, antes da gente passar o vídeo da Rebeca, que também foi um trabalho de IC. Então, só para já ficar registrado. Que bom, parabéns, parabéns. Olá, meu nome é Rebeca de Chavan Wannenberg, eu sou da Universidade Estadual de Ponta Grossa e fui orientada pela professora doutora Mirna de Lima Medeiros, sendo o título da nossa pesquisa Marketing Digital no Turismo de Ponta Grossa, Paraná. Como nós vimos no nosso referencial teórico, marketing é a inteligência que precisa de um planejamento, de uma avaliação e de uma estratégia na troca de informações entre o produtor e o consumidor, trazendo a esse consumidor uma proposta de valor. E com o avanço da tecnologia e o fácil acesso à internet, surge uma nova forma de comunicação através do marketing digital,
o que o turismo se beneficia muito, pois antes as informações que só existiam dentro das agências de viagem, hoje qualquer pessoa com acesso à internet possui elas, facilitando a comercialização dos destinos. Por isso, a nossa pesquisa busca entender e analisar o marketing digital das organizações de turismo que comercializam Ponta Grossa, sendo as contribuições para o meio acadêmico fomentar pesquisas nesse tema e para o mercado trazer lacunas desta comunicação. Para fazer essa pesquisa exploratório descritiva de característica predominantemente qualitativa, foi primeiramente feita uma pesquisa bibliográfica nesses temas e identificado quais são as estratégias de marketing digital turístico. Para assim ser identificado quais são as organizações que comercializam o destino Ponta Grossa por meio de mecanismos de buscas online e indicações de representantes do trade turístico de outubro a novembro de 2021. E assim elaborado um quadro das principais plataformas dessas organizações, sendo os sites, Instagram e Facebook delas. Para assim desenvolver um quadro das estratégias de marketing digital encontradas no referencial teórico, sendo elaborado esse quadro por meio de categorias definidas a priori, e assim sendo efetivado essa análise das plataformas digitais dessas operadoras, baseado no estudo de análise de conteúdo de Bardan, finalizando e tendo o resultado e conclusão dessas análises, atingindo o objetivo de analisar os websites das operadoras de turismo que comercializam o município de Ponta Grossa. E como resultado, foi encontrado que das 18 operadoras, 15 delas possuem esse foco na comercialização de destinos de turismo em áreas naturais, por meio de imagens e conteúdos que trazem essa mensagem. E 7 dessas 15, elas têm o foco no turismo de sol e praia. E das 3 que não possuem esse foco em turismo em áreas naturais, nós vemos a segmentação dos destinos como cultural urbano e turismo de lazer, por meio de imagens de parques de diversões e comercialização também de museus e experiências gastronômicas. A presença de pessoas também é vista nessas operadoras, sendo 8 delas a presença de seus clientes praticando esportes radicais na natureza, como trilhas, rapel, canoagem, trekking e cicloturismo. Nós vemos também que em 15 delas, Ponta Grossa é vista e comercializada exclusivamente como destino natural, quando predomina-se imagens dos atrativos Buraco do Padre e Parque Estadual de Vila Velha, sendo 6 dessas operadoras com o foco no destino Ponta Grossa, por ser operadoras locais ou próximas às cidades, por ter o conhecimento e visão mais apurado do destino, tendo um posicionamento, uma identidade e uma imagem de Ponta Grossa como destino natural e de aventura. Também foi encontrado a questão da marca dessas empresas, sendo que 4 logos dessas empresas possuem essa questão da aventura, de paisagens naturais e de esportes radicais, por meio de ilustrações ou cores. E também todos os slogans encontrados nessas operadoras têm essa questão da mensagem, do incentivo à aventura e experiências únicas na natureza. Isso também se vê nos benefícios e valores da marca delas, com o atendimento personalizado, qualidade, os guias experientes e a segurança e a responsabilidade ao meio ambiente, sendo que a linguagem e o conteúdo totalmente voltado para um público jovem que busca fazer esportes e ter o lazer em áreas naturais. 5 dessas operadoras têm a marca referente a Ponta Grossa, quando há ilustrações na sua logo ou mensagens no slogan ou o próprio nome Ponta Grossa. Também vemos que 7 delas têm um produto característico, como kit, viagem, camisetas, canecas ou bonés com a logo da sua empresa, mostrando a segmentação da cidade como um público jovem, aventureiro, que busca áreas naturais por meio de viagens curtas, como finais de semana e feriados, nos transportes rodoviários. Também foi encontrado a questão da rede social dessas operadoras, tendo o mesmo conteúdo nelas, essa questão de imagens naturais dos clientes praticando esportes, sendo que no Instagram tem os stories diários e destaques estratégicos de informações dos destinos e da operadoras em 10 delas. Uma não possui Facebook e no Facebook tem a ferramenta Eventos como diferencial de comercialização, tendo também a presença de mais vídeos. Foi identificado a identidade de marca
por meio de linguagem e conteúdo para esse público, uma padronização e uma formatação visual e também atualização de conteúdo nessas redes, tendo interação com seus seguidores por meio de WhatsApp, telefone, inbox, e-mail, e em 3 delas, respondendo os comentários das publicações. 4, foi encontrado a ferramenta de cadastro, tendo essa questão da geração e consolidação dos leads. E em 13 delas, elas usam as hashtags, cada uma conforme o conteúdo da publicação, tendo essa questão de esporte, aventura, natureza e turismo, ou o nome da empresa, mostrando essa atualização e padronização de conteúdo conforme o seu público e essa interação e identidade de marca. E não foi observado QR Code ou plataformas de busca pagas, somente gratuitas, ou desenho e ilustrações. Concluindo que o posicionamento e a identidade de Ponta Grossa é um destino de turismo natural e de aventura, sendo a segmentação dos seus turistas como público jovem, aventureiro, de áreas naturais que busca viagens curtas por meio do transporte rodoviário, e em todas elas o marketing digital tem planejamento estratégico por meio da atualização, padronização e interação com o seu público-alvo, tendo a identidade de marca, mas foi observado que em poucas tenham foco principal na comercialização do destino Ponta Grossa, mostrando que necessita de estratégias que fomentem o turismo na cidade. Essas são as nossas referências utilizadas. Nós agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição para qualquer dúvida e qualquer questionamento. Muito obrigada. Obrigada, Rebeca, pela sua apresentação. Obrigada, Miriam. Obrigada por terem trazido a pesquisa de vocês. Pessoal, momento do debate, perguntas, comentários para as autoras, por favor. Apenas 3 operadoras das 18 respondiam os comentários. Né? Você acredita que esse foi um ponto muito negativo? Eu acredito que sim, porque por mais que tenha outras ferramentas como o WhatsApp ou mesmo a questão do inbox no próprio Instagram, o Facebook, eu acho que perde, assim, porque às vezes você vai procurar uma operadora e a questão do storytelling, né? E você, tipo, perder um tempo de ir lá, perguntar. Às vezes, quando você tem uma informação mais rápida, você tem um interesse maior, você acaba seguindo, você acaba, tipo, comprando, vendo, se interessando mais. Eu acredito que seja isso, assim, na pesquisa e também pela questão do marketing digital, né? Eu até mesmo eu vi que apenas 6 das 18, né, tem Ponta Grossa como principal destino. Talvez isso influencie um pouco nessa questão desse retorno. Só 3 respondem, né, mas elas não têm, tipo, não sei se essas 3 que respondem fazem parte desse grupo de 6 que tem Ponta Grossa como principal destino, né? Talvez a resposta, né, o feedback que essas operadoras devem dar para os usuários também tem um pouco de relação com o destino principal, né? Talvez essas operadoras estivessem promovendo Curitiba, né, que eu imagino que deve ser o carro-chefe do Paraná, talvez comentários relacionados a experiências voltadas para Curitiba, eles dão uma atenção maior, já que eles não têm Ponta Grossa como principal destino, então eu imagino que isso deve influenciar um pouco também. Na verdade, as 6 que têm o principal destino são empresas locais ou próximas da cidade. Só que o que a gente observa é que as empresas locais, tipo, assim, máximo 2, assim, elas têm a questão do planejamento bem definido, ela tem a questão da atualização de conteúdo. Tem uma até que não tem quase nada. Então, falta essa questão de, talvez, o conhecimento dessas empresas de como o marketing digital é importante para a comercialização dos destinos. E também falta um pouco de outras operadoras de fora também se interessarem por Ponta Grossa, porque é muito bonito lá e tem uma infraestrutura agora, muitos atrativos que eram mais, assim, normais, tipo, criaram uma estrutura, tem questão de atendimento, tá bem legal agora, assim, a pessoa que vai, ela tem vontade de voltar e trazer mais gente. Então, eu acho que falta também essa questão de conhecimento. Essa questão da promoção da atividade. Aí, uma coisa que eu já li, quando a gente fala da promoção, não só das operadoras, né? As operadoras é uma das formas de promover a cidade, só que a gente tem também o poder público. Sim. Né? Que
porque eu não sei se o poder público, se existe na Secretaria de Turismo de Ponta Grossa, se eles incentivam e divulgam a cidade, promovem os eventos, todos os produtos turísticos que a cidade tem, dessa mesma forma como as operadoras tentam, né, essas que têm Ponta Grossa como destino principal, tentam promover. Então, eu imagino que uma coisa deve influenciar a outra. Eu fiz estágio agora, obrigatório, na secretaria. E o que eu observei? Eu observei que quando a gente trouxe essa questão, que a gente vai participar de um evento também sobre turismo, né? Eu trouxe essa questão, que o marketing digital ia ajudar. Daí, na verdade, o que eu vi dos gestores públicos é que a gente não pode promover, a gente tem que divulgar e a gente também não pode divulgar todos os atrativos, daí a gente não fica parcial. Então, também achei que é uma falha, que devia ter uma união entre o setor público e o privado, assim, nessa questão de comunicação, né? Nessa questão de comunicação interna. Isso como um todo, porque na prática, na teoria, os dois estão ganhando, os dois ganhariam. Então, e essa questão do alinhamento entre o poder público e o privado é uma coisa que influencia demais na competitividade, né, em como o destino se coloca. Até que a gente estava fazendo inventário turístico, e, tipo, tem muitos lugares que eu conheço que não estão no inventário que a Secretaria divulga, né? Tem o inventário normal de todos, a questão de serviços, infraestrutura, mas o que eles divulgam, você segue, conteúdo do hotel, atrativos, eles mesmos fazem a questão da promoção. Então, eu acho isso algo falho, porque, para mim, assim, na minha opinião, se alguém mostrar assim, tem certos lugares para ir, talvez não seja um chamativo, né? Perfeito. Eu queria parabenizar a Rebeca pela pesquisa sob orientação da Mirna, né? Eu acho que é um trabalho bastante interessante. Uma coisa que eu acho que chama a atenção no seu trabalho é justamente essa percepção do público jovem, das estratégias para engajar esse público, né? E até ouvindo a resposta da Rebeca, eu fiquei pensando que, muitas vezes, quando o poder público até faz uso de algum dispositivo digital, como um website, por exemplo, para divulgar o seu destino, ele faz isso de uma forma muito engessada, muito burocrática, né? E que, muitas vezes, para o usuário, para o turista, não é nem convidativo e também não é tão informativo como poderia, né? Então, ressaltando esse aspecto que o Elielton falou da necessidade aí das parcerias público-privadas e o conteúdo da sua pesquisa. E eu fiquei pensando, Rebeca, você falou que uma dessas empresas, tudo bem que são poucas que respondem, elas não fazem uso de Facebook, né? E uma coisa que me ocorreu, e daí é a minha pergunta para você, se você acha que, nesse caso, é uma falta de visão de uso dessa outra plataforma, ou se justamente por focar no público jovem, eles entendem que o jovem já não está mais tão engajado no Facebook. Como é que você vê esse universo, né? Porque o marketing digital ele também tem isso, né? Tem essa perspectiva de você ler os seus canais de comunicação. Se você pudesse comentar. Então, essa que não tinha o Facebook, na verdade, era uma das que não tinha muita atualização de conteúdo também. As publicações que tinham no Instagram, elas eram mais fotos, não tinha uma questão de direcionamento, de um planejamento estratégico, era mais assim, olha o que a gente está fazendo. Então, eu não acredito que seja essa visão de que o público não está no Facebook. Eu acho que seja mesmo uma questão de, talvez, falta de conhecimento ou descuido dessa parte, assim. Perfeito, obrigada. Mas nesse caso específico, talvez falta até de braços, né? Porque a gente sabe que essas empresas, algumas são pequenas, né? São pequenos negócios que a pessoa, ao mesmo tempo que faz toda a organização do pacote, contata o cliente, também está ali postando. Então, talvez nesse caso específico seja falta de braço mesmo. E aí a falta de tempo para se dedicar a isso, enfim, outras questões que podem estar implicando aí. Agora, outras pesquisas a gente também até pode pensar no futuro de ver, né? Porque tem outras plataformas, até a Rebeca é uma super usuária do TikTok.
né? Olha, E aí, e esses novos, né, meios, essas novas redes, não tem ainda tanta informação, né? Também algumas, né, evaporam muito rápido e tudo, mas são novas tecnologias para a gente ver, até se começam a ser utilizadas no turismo. uma observação, eu acho interessante, quando vocês falam do poder público, mas os arranjos produtivos locais, os clusters, incentivar, fomentar, como o professor mencionou, o empreendedor, ele não tem tempo, mas mostrar através de treinamentos ou de como utilizar essas ferramentas para potencializar. Isso pode ser colocado como recomendações, Sim, eu não li o texto todo, resumo, mas isso é interessante. A associação, mostrar o poder da ferramenta. Tempo aqui pela hora? Joia, obrigada. Parabéns. Pode seguir, Elielton. Pode seguir. Olá, esse trabalho tem como título Ações de Marketing para Enfrentamento da Covid-19 Pausou para mim. na cidade do Rio de Janeiro. Autores: Elielton dos Santos Oliveira, doutora Carolina Lescura de Carvalho Castro Volta. Com o advento da pandemia e com a paralisação das atividades turísticas, muitos destinos se viam na necessidade de elaborar estratégias de marketing para a promoção de um local seguro. Porque o que estava em questão agora não era o que o destino tinha de mais atrativo para atrair turistas, e sim como que o destino poderia ser seguro para que o turista pudesse viajar de forma tranquila quando as atividades foram se flexibilizando ao longo do ano de 2020 e 2021. Assim, uma das perguntas que fundamentou esse trabalho seria quais ações, né, caso haja, estavam sendo elaboradas, né, pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro para a retomada das atividades turísticas, né? Estavam sendo elaboradas estratégias de marketing para a promoção de um local seguro. A partir disso, esse estudo ganhou como objetivo geral discutir as ações de marketing construídas para a cidade do Rio de Janeiro para enfrentamento da Covid-19. De modo a atingir seu cumprimento, foram elencados alguns objetivos específicos, como debater como ocorre a construção do imaginário turístico do indivíduo, apontar a importância de se ter ações em meio ao cenário de crise e também identificar quais ações de marketing a cidade do Rio de Janeiro elaborou para adaptar-se à retomada da atividade turística. De forma a embasar teoricamente esse trabalho, foram elencados pontos relacionados a marketing e gestão de crise, tanto a sua relevância quanto as suas ações e estratégias. A partir disso, foram tratados alguns assuntos, como a importância do marketing na promoção dos destinos turísticos, a construção da imagem imaginária e sua relação com o consumidor, e turismo, gestão de crises e a pandemia da Covid-19. Né? O referencial teórico teve como os principais autores Kotler Kelly, Machado, Cavalcante Flores, Chagas, Grace, Herrera e outros. Também teve estudos do Núcleo de Pesquisa em Turismo da Unigran Rio e também dados da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A fim de atingir o objetivo geral desse trabalho, foram elencados alguns procedimentos metodológicos, como o levantamento biográfico em artigos, livros, teses, dissertações, monografias, a criação de roteiros, né, criação de um roteiro semi-estruturado para a aplicação das entrevistas. Posterior à criação desses roteiros, foi feito de fato a realização das entrevistas com os principais agentes do turismo do Rio de Janeiro, via Google Meet, e a partir disso foi aplicada a técnica análise de conteúdo, né, baseado na Bardam, a aplicação dessa técnica e seus 3 procedimentos. A partir da aplicação da técnica análise de conteúdo, foram elencadas as seguintes categorias. A primeira, denominada como gestão e diálogo, a segunda, ações e monitoramento, e a terceira, uma questão de gestão de imagem.
Na categoria Gestão e Diálogo, foi possível identificar que não houve a criação de um comitê de crise oficialmente voltado para a pandemia. O que ocorreu foi uma relação mais próxima entre o setor público e privado, né? E o que mais foi possível ver nas falas dos entrevistados foi a falta de direcionamento por parte do governo federal. Não haviam direcionamentos por parte do governo federal que estava lidando com a pandemia nacionalmente, né? Bem como vendo todo o impacto que estava sendo gerado na cadeia do turismo, bem como na área da saúde e em determinados outros segmentos da economia. Na categoria Ações e Monitoramento, foi possível notar que houve um monitoramento capaz de acompanhar a dinâmica de cada ação e a manutenção com os desdobramentos da crise. Também foi notado a criação de uma ouvidoria e teve a centralização das ações através do portal do Turismo Consciente. E também foi possível identificar, por parte das falas dos entrevistados, uma espécie de fiscalização autônoma, que seria o setor privado estava sofrendo já impactos da pandemia, impactos econômicos, logo eles acreditavam que esse mesmo setor se autofiscalizaria em relação à quantidade de pessoas em cada espaço, uso de máscara, a disponibilização de álcool em gel, né, e EPIs para os seus funcionários, entre outros. Foi possível identificar que a forma como a pandemia se desdobrou impactou tanto na imagem do país internacionalmente quanto nacionalmente, né? E o impacto na imagem do país ocasiona um impacto na imagem de seus destinos turísticos, né? Faltou o gerenciamento de imagem com os países emissores e faltou também o alinhamento com as notícias que a mídia divulgou, né? Então, o que a mídia estava divulgando na época e o que estava realmente acontecendo, às vezes não representavam de fato o que estava acontecendo na cidade e no estado do Rio de Janeiro. A partir da fala dos entrevistados, foi notado alguns pontos de divergência. Ocorreu a criação de medidas, porém faltou fiscalização. Ocorreu a criação de ações, porém faltou a conscientização dos moradores e turistas. Teve a retomada da atividade, porém a percepção dos indivíduos relacionada ao cenário ainda não era favorável para a retomada dessa atividade. Teve uma gestão de imagem, porém a cidade não pode ser vista como um modelo durante a pandemia, devido a todas as notícias que envolviam situações de aglomeração, devido à falta de fiscalização, porque eles acreditavam que os empreendimentos deveriam se fiscalizar de forma autônoma. E também uma divergência entre a gestão de imagem local e a imagem do país, devido à falta de direcionamentos por parte do governo federal, né? Um ponto que é válido comentar é que a pandemia ainda não acabou e a gente tem a vacinação que ocorreu massivamente no ano de 2021 e também continua ocorrendo no ano de 2022. Né? E talvez se fosse fazer essa pesquisa hoje, a gente teria muitas informações diferentes, então ela só representa um recorte temporal. E como limitação, acredite-se que poderia ter ocorrido entrevistas com mais agentes que estavam envolvidos na atividade do turismo do estado do Rio de Janeiro. Aqui estão as referências que utilizamos para a realização desse trabalho. Obrigada, Elielton, pela sua apresentação. Opa, peraí, que agora que eu vi que a minha câmera está desligada aqui. Desculpem, pessoal. Pessoal, então, por favor, perguntas, comentários para o autor. Por que você acha que o governo federal precisava se posicionar assim? Quais posicionamentos que você acha que ele deveria ter feito e não fez? Questão da Lá no início, dia 18 de março de 2020, quando teve o primeiro pronunciamento, né, em relação à pandemia, eu acredito que ali ele já poderia ter pausado, né? Eu sei que gerou um impacto econômico financeiro enorme em toda a cadeia do turismo, mas não tinha outro
que fazer. Porque se a gente parar para olhar por perspectiva, talvez esse turismo tão globalizado que existe hoje, que possibilitou a disseminação tão rápida desse vírus. Então, eu acredito que ali poderia ter sido, sim, o momento. Mas, como uma representação social que influencia diversas outras pessoas, quando o governo federal, representado por diversas entidades, se posicionava em locais com muita gente, se aglomerando, dizendo que não era nada demais, e isso influencia toda uma cadeia, sabe? Talvez para os representantes não mudava em nada na sua vida, mas para a cadeia que é influenciada por ele, impactava. Então, quando eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estudei em Ouro Preto. Mas durante a pandemia eu fiquei em Ouro Preto, mas eu ficava vendo eu estava conversando com meus pais sempre, então eu ficava sabendo de muita coisa que estava acontecendo, na cidade, no estado em si. E o que estava me inquietando era isso. Como que a cidade tinha recebido um título de cidade modelo na pandemia, sendo que ela estava tendo ações, estava tendo aglomerações em diversos locais, nas praias, porque as pessoas não estavam imaginando que iam ir para as praias e ficar aglomerando na orla de Copacabana. Para elas estava tudo bem, só que isso ainda assim não estava favorecendo, porque envolvia pegar transporte público, tinham pessoas que não tinham a opção de não estar trabalhando, tinham que estar trabalhando, então tinham que se colocar em risco, e aí a gente teve. Isso é fruto de uma iniciação científica, que também se tornou uma monografia, e tem uma outra parte, que é sobre as percepções dos indivíduos em relação a essas ações. E porque não dá para colocar aqui por conta da limitação de páginas. E uma coisa que foi possível notar é que não tinha essa conscientização por parte dos moradores e nem dos turistas, porque os moradores associavam, baseado nas representações sociais que a gente tem ainda, em relação a se estão fazendo, eu também vou fazer porque eu não tenho outra opção. Quem que vai colocar, tinha muito mais esse discurso voltado para o viés econômico financeiro, a comida na mesa, eu preciso trabalhar, não tenho opção de não trabalhar. E quando a pessoa tinha a opção de não ir trabalhar, ela associava isso a lazer e ia para a praia. Ela não entendia que era para ela ficar dentro de casa. Então, a gente teve muito essa divergência, por isso que faltou muito fiscalização. Eu não entendi muito bem a parte da fiscalização autônoma, que saía muito no discurso dos entrevistados, porque o empreendedor, a parceria, os empreendimentos, eles estavam visando lucro, eles queriam recuperar esse impacto que eles tiveram. Então, eles vão dizer que estão fiscalizando, mas quem que garante que eles realmente estão fiscalizando? Porque o interesse deles genuíno não é na fiscalização, em si, em retorno econômico financeiro. Então, isso é tudo que gerou de divergência quando eu estava lendo, e eu imaginei que se lá no início tivesse sido diferente, o posicionamento, a representação, a influência social, o discurso, isso tudo teria mudado um pouco, eu imagino. Legal, você. Como que você chegou nos agentes? Como você teve contato com os estudantes? Vamos lá. E a outra pergunta. Você passou, a pesquisa passou pelo comitê de ética? A parte que envolveu os... Foi uma pesquisa com pessoas. Os formulários, Isso. Que é o que não está aqui. Aqui só tem as entrevistas. Sim, as entrevistas. Você fez uma entrevista com muita gente. Sim. Como que você conseguiu o contato deles? E se essa pesquisa ela passou por um comitê de ética, como você vai fazer perguntas referente à sua pesquisa ou ao problema? Você passou, teve um critério relacionado às questões da pesquisa para um comitê de ética? Não, as questões não. Eram questões mais gerais sobre o planejamento da cidade. Pro presidente, vou responder a primeira. Foi uma espécie de método por conveniência, bola de neve, que eu consegui o contato de uma professora da Unigran Rio que tinha o contato da secretária do Estado do Rio de Janeiro. Consegui fazer essa ponte, fiz a primeira entrevista. Ela indicou outras duas pessoas, e aí eu consegui. E foi indicado mais umas outras duas pessoas que estavam responsáveis, cargo de diretoria de marketing ou diretoria de planejamento,
na gestão do turismo do Rio de Janeiro. E eu consegui, só que dessas 5 eu só consegui 3, porque a questão da agenda dessas pessoas no meio da pandemia, Sim. não era fácil. Quando dizia que podia, no outro dia não podia, não dava, ou tinha uma reunião, não respondia, ou não aparecia no link. Enfim, aí eu fiquei um período aguardando, né, uns 3 meses. As primeiras 3 foi muito rápido de fazer, mas as outras eu fiquei aguardando, mas não consegui. E as perguntas desse roteiro sendo estruturado eram mais voltadas para o planejamento. Como estavam sendo feitas as ações, como estavam sendo elaboradas, as ideias, o que eles estavam pensando em relação a isso. Não tinha nada que envolvesse como eles estavam vendo que as coisas estavam acontecendo. E teve um termo de consentimento. E eles também tiveram acesso às entrevistas deles e mudaram algumas falas depois que eles leram a transcrição. Quando eu fiz a pesquisa no ano passado, fez esse processo de bola de neve, conveniência, aproximação, mas nós não passamos pelo comitê de ética, foi muito criticado. Esse ano, a pesquisa, nós primeiro passamos pelo comitê de ética para rodar, para ficar mais... Tudo, eu não tinha esse conhecimento, tudo, qualquer questionário, até uma pesquisa quântica... É uma questão, né? Na verdade, na orientação lá central, se você está avaliando um serviço único e exclusivamente para analisar o serviço, não generalizar, tem uma exceção. Só que, assim, hoje em dia, quase todos os editores, quase todo mundo está falando, e eu, particularmente, assim, para fazer entrevista, eu prefiro, para se garantir. Mas existe exceção, e aí você pode pegar lá na linha para poder justificar porque está feito, você não vai perder. Não vai. É para as próximas. E fica robusto a metodologia. Eu até perguntei para eu falar disso. Eu estava na graduação quando isso aconteceu. E eu perguntei para a minha orientadora, ela disse que não precisava. Sim. E se a gente tentasse, isso não ia ser rápido, porque a gente Sim. estava no meio no primeiro ano de pandemia. Isso foi em 2020. Sim. No início dessa pesquisa. Foi em 2020. Então, não daria muito certo para fazer. A parte dos formulários, que teve esse questionário, né, esse survey, que várias pessoas responderam, que também foi por conveniência, sabe? Eu mandei o link e pedi para disseminar, e foi disseminando. Para essa, eu imagino que precisaria sim de comitê de ética. Nas próximas vai sim. E você, eu vi um resumo disso. Sim. Você mencionou, você detalhou na metodologia que ocorreu isso, montado por um professor e foi bolando, você menciona na metodologia? Não está mencionado dessa forma que eu falei, mas foi porque ontem eu já tive a sessão sábados, e aí eu já tive que falar tudo isso ontem, mas isso não está escrito dessa forma, eu tenho que reformular, que foi exatamente isso que aconteceu. Tá bem, boa. Não fica tá bem lá, detalhado, assim, então. A professora estava dando as orientações para o artigo, ela comentou exatamente isso. Parabéns, muito boa temática. Pessoal, eu queria... Oi. Pode falar e daí eu encerro. Pode falar. Eu queria te perguntar, porque ali, num determinado momento, você comentou que houve uma aproximação do poder público e do privado. E como que isso se deu e se foi assim, se você vê que isso vai perdurar ou se foi só aquele momento e pronto, acabou? Como eu falo no final, foi um recorte temporal. Talvez naquele momento, no finalzinho do ano de 2020, quando comecei a fazer as entrevistas, talvez existia esse alinhamento, mas não estava nada institucionalizado, não tinha nenhum documento oficial, né? Eles não formalizaram nada, era assim, eu estou sendo onerado, você também, nossa, você acha que isso vai ficar legal? Como se fosse uma ideia de corredor, sabe? Vou fazer essa analogia aqui. Ninguém formalizou nada. Isso deu para escutar tanto no discurso da representante que estava como secretária do Estado do Rio de Janeiro, como o que estava na relação à Rio Tour, que é a companhia de turismo privada da cidade do Rio de Janeiro, e também do ex-secretário, que também estava coordenando uma área de planejamento. Então, assim, eles falam que teve esse alinhamento, mas não foi formalizado. Eu não imagino que hoje que deve existir, né? Só ocorreu ali naquele período que estava todo mundo... Eu queria perguntar
Só um minutinho, é porque eu acho que a gente está encerrando a sessão e eu queria fazer um comentário de fechamento, se vocês me permitirem. Pelo menos pelo meu controle de tempo aqui, a gente já teria que estar passando para o próximo artigo. Tá? O que eu ia comentar é, primeiro, um ponto que não diz respeito só a esse trabalho, mas que fala da questão da comissão de ética. Eu acho que o que a gente tem que lembrar é que cada instituição tem a sua orientação, né? Então, a gente tem instituições de ensino superior que determinam que toda e qualquer pesquisa que envolva seres humanos, você tem que passar por esse processo, né? E tem outras que não, que são temas considerados mais delicados, mais polêmicos, e daí, no caso, na maioria das vezes, pesquisas da área de saúde. Então, eu acho que é interessante porque, seja do ponto de vista de uma iniciação científica, de um TCC ou de um mestrado e do doutorado, isso depende muito das regras da casa, vamos colocar assim, né? Então, por exemplo, eu venho de uma instituição em que, a não ser que você trate de temas polêmicos, que você tenha uma metodologia do tipo experimento, ou que você seja da área de saúde, não há obrigatoriedade de passar por esse comitê de ética, tá? Lembro também que, às vezes, essa postura não é uma negligência, mas é também por conta da questão do próprio trâmite interno, né? Eu já tive a oportunidade de estar numa banca de mestrado do Programa de Nutrição Humana da USP, e a dissertação atrasou 4 meses, porque tinha que passar pelo comitê de ética, demorou, e isso comprometeu, inclusive, a questão da bolsa da aluna. Então, só trazer esse comentário, que eu acho que depende muito da instituição em que você está e das regras que essa instituição estabelece, né? Em relação ao trabalho, Elielto, o que eu ia comentar, eu acho que o trabalho de vocês, o seu trabalho é muito interessante. Até fiquei curiosa de saber que você fez esse trabalho na UFOP, você coloca que é o UFPR, eu não sei se você está fazendo mestrado hoje na UFPR. Estou fazendo mestrado. Oi? Eu estou fazendo mestrado na UFPR. Ah, e daí eu só queria, o que eu acho importante, de repente, para pensar aí numa publicação, Elielton, era dar um pouco a questão do contexto, porque eu acho que as coisas não estavam claras para o planejamento turístico, porque não estavam claras para ninguém durante um bom tempo. Eu tenho contato com médicos que são do Sírio, que são do Einstein, e assim, é interessante a gente só, porque senão parece que é um problema do pessoal do turismo. O pessoal do turismo não conseguia se planejar, o pessoal do turismo não sabia o que fazer. Na verdade, foi uma questão muito ampla, até mesmo em relação a medidas higiênico-sanitárias, principalmente nos primeiros meses, a gente não sabia o que estava lidando. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em São Paulo, o primeiro caso ele foi confirmado em fevereiro, tá? E o carnaval foi mantido, né? Porque houve uma discussão, vamos cancelar ou não o carnaval diante da expectativa da confirmação do primeiro caso de Covid, que foi de um brasileiro que tinha ido para a Itália, né? Mas diante também dessa posição, não, o carnaval é importante, há uma mobilização, não sabemos ainda a extensão dessa doença, vamos manter. Sendo que na Europa a gente já tinha casos num número que já podia ter acendido a luz amarela, né? Então, só um comentário no sentido de trazer um contexto, porque eu acho que você traz questões muito importantes, mas o que eu quero dizer é que eu sou empática com o pessoal do Rio de Janeiro, porque eu imagino que quem estava à frente dessas decisões de planejamento turístico nessa época realmente tinha poucas informações para lidar. Tá? Pessoal, a gente tem os representantes, os autores do último artigo, que é o de competitividade? Não, a Amanda não entrou e também não está aqui. Eu não sei se ela confundiu, porque ontem teve a sessão Sapiens e ela estava lá, se ela não precisaria vir para essa hoje. Tá. Então, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente tem alguns minutos, então eu vou pedir desculpas para quem eu interrompi, eu não sei quem eu interrompi, mas eu acho que há espaço, então, para
para que essa questão para o Elielton seja colocada, e caso vocês tenham questões também para outros autores, eu acho que a gente tem aí alguns minutos para o debate. Eu e o Elielton, a gente tem o compromisso de encerrar essa mesa pontualmente às 10, tá? Então, eu já peço desculpas caso eu tenha que interromper alguma discussão. Então, por favor, quem ia fazer a pergunta, pode fazer. Eu queria perguntar sobre o selo, o destino seguro, não lembro agora. Seu e turismo responsável. Essa Que foi uma das primeiras iniciativas do Ministério do E eu queria saber se teve algum relato, entrevistas, não sei se já tinha lançado. Teve esse relato, e daí o Rio de Janeiro também criou o selo do turismo consciente. É a mesma coisa que o Ministério do Turismo, só que era do Rio. Eles conseguiram criar um negócio deles. E daí eles criaram esse, que era esse que eles passavam para cada uma dos empreendimentos. Mas eles também utilizavam esse do turismo responsável, do Ministério do Turismo. Só que o que acontecia era isso, era essa falta de fiscalização, né? Porque tinha, beleza, o estabelecimento está lá com o selo. Você está dando um estabelecimento aglomerado, não tem distanciamento, não tem, sabe, para pagar, ainda estão pedindo seu cartão para inserir lá, sendo que, nossa, você pode inserir o seu cartão sozinho, a pessoa não precisa tocar no seu cartão, porque a gente estava iniciando essa questão, né? O toque da pessoa no seu cartão, você pegou o seu cartão, depois você passou a mão no rosto, pronto, algo pode ter acontecido. Então, era essa questão que mais me chocava, porque estabelecimentos tinham um selo, tipo assim, eu não fiz essa análise do ponto de vista checando os estabelecimentos, mas como eu moro lá, eu via que tinha, só que não estava tendo essa fiscalização. Isso deu para notar por conta da fala teve a fala, exatamente, tem esse trecho, a fala dos entrevistados, que ele comenta que, em relação, tinha uma questão que perguntava sobre fiscalização, ele falava que não tinha não tinha esse órgão que estava fiscalizando, porque ele acreditava que o empreendimento já estava sendo prejudicado. Ele não ia deixar aglomerar para receber uma denúncia e depois o estabelecimento ficar parado lá, ficar sem nenhuma atividade, porque ele já estava sofrendo. Era essa crença, que do meu ponto de vista era ingênua, da pessoa, do entrevistado que falou, porque é claro que ele ia deixar encher, é claro que ele está preocupado com o lucro dele, ele não está preocupado se ele vai estar cheio ou não, ele vai dizer que as pessoas têm que estar com máscara, mas aí tem uma mesa que deveria ter 2 pessoas, né, por conta de distanciamento, tem 6. Ainda pegam cadeiras de outras mesas para colocar ali. Então, assim, essa questão tinha um selo, mas ele só era mesmo, sabe, só para dizer que tem. E você acredita que por a cadeia turística ser grande, como seria essa fiscalização interna? O próprio consumidor tinha que fiscalizar, né? Eles tinham esse canal aberto pelo site, né, pela plataforma do turismo, o turista, né, o consumidor reportar, o que também isso, se o consumidor não tem tanta consciência, ele não vai fazer isso. Sim. Porque o consumidor que tinha tanta consciência, ele nem viajava. Então, né, a gente tem essa linha, né, de pensamento. Então, eu não sei como que seria o certo, mas eu fiquei vendo Fernando de Noronha, eu fiquei vendo uma cidade do México que eu utilizei de referência, que é esse do Herrera, e outro, em 2020, que Juarez, cidade do México, que eles tinham uma fiscalização. Eu não sei se eles tinham mais recursos para isso, mas eu não imagino que a cidade do Rio de Janeiro não tenha tantos recursos para conseguir fiscalizar esses empreendimentos que pertencem à cidade inteira, sabe? A praia, eles conseguem fiscalizar praia, os polos ali naquela orla. Então, assim, se eles não estavam fazendo isso, era por um motivo, né? Talvez porque eles dão ênfase em outras questões, mais voltada para a promoção e para a imagem da cidade do Rio de Janeiro, sabe? Eu acho, Elielton, que uma questão importante aí para você pensar é qual era o contingente liberado para essa fiscalização, porque às vezes a gente acha
que tem uma grande quantidade de pessoas mobilizadas para esse tipo de ação e, na verdade, não tem, né? Sim. Na verdade, acaba funcionando muito mais em termos de consciência individual, vamos colocar assim, e denúncia, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, porque tem que fiscalizar, tudo bem, mas quem é a equipe que fiscaliza? Quem são as pessoas que estão disponíveis para isso, né, em termos de função específica? Porque não estou falando até tanto dessa questão da pandemia, mas de uma maneira geral as pessoas têm uma falsa ideia de que há um grande número de funcionários públicos disponibilizado para esse tipo de ação, e na verdade não tem, né? E uma outra coisa que eu queria trazer para a gente colocar como ponderação, eu sou pesquisadora da área de gastronomia, tá? E aqui em São Paulo, a gente teve uma migração muito grande de serviços para o take-out ou take-away, para o delivery, mas não é todo restaurante que está preparado para fazer isso. Muita gente perdeu muito dinheiro no delivery, você tem que mudar cardápio, você tem que mudar a embalagem, você tem uma série de procedimentos, e muita gente que eu conheço quebrou, né? Então, assim, a pessoa quebrou, teve que demitir todo mundo, e quando teve a oportunidade de abrir, tomou a decisão de abrir por sobrevivência. Então, isso eu acho que a gente também tem que pensar que o empresário ele tem responsabilidade, né? Para além de todas as questões higiênico-sanitárias, também tem responsabilidade do ponto de vista dos seus funcionários. É um engano pensar que restaurante tem fluxo de caixa para ficar 3 meses fechado, né? Mas aí eu só queria compartilhar com vocês, porque foi assim. Eu acompanhei isso de perto aqui em São Paulo, então tiveram vários treinamentos, investimentos, EPI, todos aqueles procedimentos, os cardápios foram digitalizados, o controle de mesas. E você sabe uma coisa que deu muito problema aqui em São Paulo? Teve muito restaurante, bar que foi multado porque as pessoas saíam para fumar. As pessoas saem para fumar, você vai fumar, você tira a máscara e elas se aproximavam. Então, é aquela questão, eu tenho amigos que têm bares, e ele fala assim, olha, dentro do estabelecimento eu consigo controlar. O pessoal relatava situações do tipo, como você comentou, tem que sentar 4 na mesa, querem sentar 6. Pessoal, não dá para sentar, né, tem aquele momento, né? Mas também tem isso, então também tem essa... Eu acho que a questão é sempre mais cinza, né? Não é tão simples, porque, volto ao ponto, eu quero salientar isso, muita gente abriu não porque estava preocupada com o lucro, no sentido de que vou lucrar, era no sentido, inclusive, de vou ter que reabrir, vou ter que me adaptar, vou ter que trabalhar com 20% só de ocupação de casa, vou ter que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu fecho. E se eu fecho, eu coloco não só em risco os meus investimentos, mas eu também demito quem está comigo. E eu não sei qual que é a realidade do Rio de Janeiro, de Ponta Grossa, de quem está aqui, mas por incrível que pareça, pessoal, o perfil do mercado gastronômico de São Paulo é um perfil individual. A pessoa tem um restaurante. Eu tenho casos de cadeias, de gente que administra 15, 20, mas isso eu conto nos dedos, né? Então, são só ponderações para a gente conseguir fazer ter uma visão um pouco mais holística dessas questões que o Elielton traz para a gente. Eu vou fazer uma contribuição. Claro. Eu acho que faltou o poder público se articular rapidamente. Um erro não justifica o outro. A minha percepção, o gestor ele precisa ter cuidado das suas finanças, mas ele é um risco que ele corre ter um negócio. Quando ele pensa, eu preciso pagar meus funcionários e tal. Quando ele vai viabilizar o negócio, infelizmente, isso não, ou felizmente, não existia na análise do negócio, análise SWOT, essa situação. Mas pensa-se que durante 10 anos, 5 anos, ou 15, ou 20, ou 30 anos, teve restaurantes ali no Largo do São Bento, lá no São Bento, que fecharam, restaurantes tradicionais. Mas durante essa história eles fizeram, conseguiram gerar riqueza com isso. Aí fica o momento para também se desfazer dessas riquezas.
E eu não sei, professora, qual que é a percepção da senhora. Parece, quando a senhora fala de redes, que quem tinha muito ficou com mais e os menores acabaram fechando. É o que eu Não no setor percebo. gastronômico de São Paulo. É o que eu percebo. Por exemplo, eu frequento uma rede em São Paulo que conseguiu levantar 120 milhões de reais pela XP, o fundo, que é a rede Eu, Tu, Eles, Tatu Bola. E o que faltava era mão de obra. Ficou agora um vácuo, mão de obra no segmento de bares e restaurantes. E, em contraponto, eu frequento um outro ali na Paulista que eles não demitiram os funcionários. O que os proprietários fizeram? Funcionário de 10, 15, 20 anos, realmente com um faturamento de 20%, 30%, eles começaram a se desfazer de imóveis, coisas que construíram durante esse percurso. A leitura que eu faço é que muitos empreendedores, eles trabalhavam com fluxo de caixa de 2, 3 meses. Veio uma crise dessa, ou uma situação pandêmica dessa, e não estavam preparados, e realmente precisavam fechar, que é uma questão política que ocorreu em São Paulo. Existe essa discussão com um ex-governador, que ele disse para fechar, que não tinha como manter o negócio. Aí vem a minha percepção. Uma situação não justifica a outra. Eu não posso justificar que o empresário ele vai perder o negócio, mas nós estamos falando de vidas, né? Realmente, muitos fecharam, mas o que eu percebo, faltou uma ação enérgica do poder público com grana, com dinheiro, com subsídios, e demorou muito para ter essa iniciativa. Eu acho que, na verdade, é uma questão justamente de análise de mercado, porque, por exemplo, esse caso que você fala do grupo do Eu, Tu, Eles é um caso único, volta ao ponto. Essas grandes receitas, essas grandes redes, elas são minoria. O que eu, na verdade, a minha contribuição é justamente a gente pensar que existem casos e casos, e que, pelo menos na realidade de São Paulo, a gente tem, né, o setor de gastronomia sustentado, a base da pirâmide são estabelecimentos pequenos, são estabelecimentos de um único empresário, né? A pessoa tem um restaurante, então ela não tem patrimônio para queimar, né? Que bom que aconteceram esses casos. Eu também sei de casos que eles fizeram, as pessoas tinham como não demitir. A gente tem o caso aqui em São Paulo de alguns chefes que têm patrocínio, né? E daí, claro, nesse momento em que os restaurantes ficaram fechados, elas tinham de onde aportar recursos para manter esses funcionários. A minha sugestão é justamente que a gente pense essa situação de uma forma holística e dentro dessa perspectiva da complexidade, realmente, porque a gente tem agentes que têm características muito diferentes. E eu estou fazendo isso para elogiar o trabalho do Elielton, viu, gente? Sim, eu não estou criticando. Positiva, sim, concordo. Bem claro. Né? Porque às vezes a gente fala nessa perspectiva do planejamento turístico e acha que essas ações elas são mais simples, né? Elas têm, na verdade, essas pessoas estão lidando com um contexto que é realmente muito complexo, tá? Elielton, está na hora da gente encerrar? Eu vi que você pegou ali a plaquinha. Não, você não passa despercebido, você está vendo, né? Eu tinha investido nela só, mas a gente pode encerrar sim. Certo. Queridos, eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Sinto muito não estar aí presencialmente. Queria agradecer aos autores, as contribuições. Eu acho que foi uma sessão muito, muito profícua, muito instigante. Espero encontrá-los presencialmente amanhã. Pode encerrar aí também, Elielton. Esse show também é seu. Pode. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, pelos trabalhos ótimos que eu vi de vocês antes de chegar aqui. Pelas contribuições, né? Tive contribuições ontem para esse mesmo trabalho. Eu tive hoje aqui de vocês também. Eu anotei aqui, estava aqui. Agradeço, né, pelo auxílio da professora, prazer em conhecê-la, não me conhecia. Né? E eu dei uma mudada diária, né? Então eu acho que eu não vou conhecer muitas pessoas assim, eu só conheci pouco durante a graduação, mas é isso, né? A gente vai continuar se vendo por aí, amanhã a gente pode se ver, se a professora estiver aqui, eu também vou estar aqui, né? E é isso, pessoal, obrigado. Obrigada.
Obrigada, pessoal, foi um prazer. Até. Tchau, professora. Prazer. Quero tirar uma foto ali, um slide certinho. Alguém pode tirar? Olá, meu nome é Gabriela Guir. Pirote e eu irei apresentar